Olá pra você que está me ouvindo. Beleza, cara? Ultimamente nesse mês chegou um monte de animes novos pra você assistir jogado em algum lugar. E um desses animes também chegou a segunda temporada de Tonikaku Kawaii. E também eu vou analisar porque o patrão aqui pediu. Então mano, o episódio começa com tudo normal. Só o Nasa que tá lá jogado na neve. E pelo que parece ele vai de arrasta pra cima. E a Tsukasa fala que foi um desperdício de vida correr atrás dela. Mas tá de boa. Ele fala que tá feliz por ter se casado com ela. Mas pra você que se ilude, tudo isso é apenas um sonho. E então a Tsukasa aparece e dá um bom dia. Daí ela percebe que ele tá meio estranho. E pergunta o que ele tem. Porque ele parece meio abalado. Dá um beijão nele. E depois disso, ela chama ele pra tomar café da manhã. E ele fala que ainda não está acostumado com o casamento. E ela fica com essa cara. Daí depois da abertura, mostra eles na sala. O Nasa mexendo no computador como sempre. E fala que a esposa dele é fofa. Daí ela se joga no chão. E fala que se sente meio estranha depois de ver o filme de tubarão. Nesse filme, parece que os tubarões aprenderam a voar. Daí ele começa a se lembrar da noite que se encontrou com ela na primeira vez. E de tudo da temporada passada. Daí mudando de assunto ele fala pra ele que quer entregar esses trabalhos mais cedo. E ela começa a agir como esposa. E pergunta se ele não tem tempo pra ela. E ela fala que quer atenção. Sendo assim, ele pergunta se ela quer ir para o cinema, e ela fala que sim. E então eles decidem ir para o cinema, mas só depois dele terminar. E ela fala que vai torcer para ele terminar rápido. E ela parece bem animada. E ele pergunta se ela gostaria de ir na frente. E ela fala que não, porque a parte mais divertida é ir com ele. Chegando lá, eles falam que esse lugar é realmente bom. E entrando no cinema, eles perceberam que esses são assentos de luxo. E esse é um bom lugar, já que eles não saem muito. Mano, eu nem sei o que eu tô falando. Daí o Nasa pergunta se ela quer pegar uma bebida. E ela fala que vai ser 2 horas de duração. E se ele sair, vai se dar mal. Daí o filme começa. E ela já fica toda surpreendida. E fica animada quando o filme começa a ficar tenso. Fica toda apavorada quando com o perigo em que os heróis se encontram. E no clímax, ela não consegue parar de chorar porque está emocionada. E isso tudo é o Nasa que narrou, mano. E então depois disso eles voltam pra casa. E o Nasa se esbarra com a Kaname. E eles batem um papo. Ela soube que eles foram pro cinema, porque a Tsukasa mencionou. E ela está feliz por ver que eles estão curtindo a vida de recém-casados. E eles falam de casamento. E parte pra eles dois conversando. Um papinho sobre casamento. E ela fala que a comida que ele fez está uma delícia. Daí ele pergunta se ela quer um casamento. E ela pensa. E fala que não de jeito nenhum. Mas ela é antissocial. E fala que isso é simplesmente embaraçoso. Mas ele não quer saber. Ele quer ver ela em um vestido de noiva. E vai ver se consegue um casamento em algum lugar na próxima semana. Daí ela fala nada com nada. E fala que o Kung Fu dele é fraco. Ela fala pra ele que ele não tem ideia do que envolve uma cerimônia de casamento. E ela pergunta como organizar uma cerimônia de casamento. E vai fazer ele representar suas respostas. Daí eu não entendi mais nada. Daí ele finge que está fazendo uma ligação. E a Kaname aparece. Que provavelmente ela estava ouvindo conversa. Daí ela fala que veio trazer uma melancia que os vizinhos deu a eles. E pensou em compartilhar. Daí anoitece. E lá estão eles. Saboreando a doce melancia. Daí a Tsukasa fala pra Kaname que o Nasa não faz ideia como se faz uma cerimônia. E ela concorda. E começam a falar sobre casamento. E que casamento é caro. E ele fala que não fazer seria um desperdício de grana. E então depois disso, parte pra casa da família da Tsukasa. Krayao. E como podem ver, ela está treinando com a sua empregada Charlotte. E fala sobre o casamento da Tsukasa. E a Charlotte fala que na terra dela os casamentos costumam ter 200 convidados. E mais de 1000. E ela pergunta como ela conhece tanta gente. Mas são todos estranhos. Daí a Charlotte pergunta se ela iria pro casamento da Tsukasa se fosse convidada. E ela fala que sim. E a Aurora fala que se ela for, ela não pode tentar arruiná-lo. Mas ela não faria tal coisa. E depois disso, parte pra cena que a Tsukasa está no banho. Depois parte pro Nasa falando sobre o preço de casamento. E no mesmo momento, a amiga do Nasa aparece. E provavelmente estava ouvindo conversas. E ela fala que estava jogando videogame. Ela fala que tá aí porque a Kaname estava com raiva dela. E então ela fala que mentiu. Porque ela tinha que limpar os banheiros. E escolheu ficar jogando e ouvindo conversas. E fala coisas sobre noivado. E pelo que eu entendi, ela fala que para organizar uma cerimônia, leva bastante tempo. Daí a Tsukasa entra na conversa de casamento. E fala que isso precisa de 2 ou 3 meses de antecedência e outras coisas. E ela oferece um pouco de suco pra ele. E ele bebe, é claro. E a amiga dele fica surpresa por isso. E ela fala sobre o menu da decoração da mesa. E fala que não quer investir em todo esse esforço. Mas a amiga dele não concorda. Acaba, pelo amor de Deus! E fala que o Nasa quer muito ver ela em um vestido de casamento. E o Nasa fala que o dinheiro não está fora de alcance. E a Tsukasa fala que todo esse esforço é desnecessário. E a amiga dele fala que é melhor comprar uma revista de casamento. E a Tsukasa fala que é melhor ir à loja de conveniência então. Até porque eles precisam comprar leite. E chegando lá, ela fala que eles também precisam de manteiga. Quando ele está procurando a revista, a Tsukasa pergunta se ele quer dividir um sorvete. Daí ele pega a revista. E não imaginava que fosse tão grosso. E depois de comprar ela fala que ficou constrangida com isso. E depois ela divide o lanche. Daí lendo, ele fala que tem muitas coisas para decidir antes de uma cerimônia de casamento. E ela fala que tem casais que até brigam por causa disso. E que leu sobre isso. E ela fala que ele é doce. E que duvida que eles entrariam em uma briga. E ela
ela fala que gosta das coisas como estão. Daí ela fala que ao invés de superar o pesadelo de organizar uma cerimônia, ela preferia que eles fossem ao cinema comer juntos, ir pra loja dividir um sorvete, e fala que a vida que estão agora é pacífica, e que isso é um alívio, e fala que não devem pensar em uma cerimônia agora, porque é muito cedo pra eles. Depois disso eles voltam pra casa, e fala que o dia foi bom. Daí ele fala que queria muito ver ela em um vestido de noiva, e ela fala que talvez em particular, vai mostrá-lo apenas pra ele. Peraí, mostrar o quê? KKK. E com isso finalmente o episódio começou de acabar. Então é isso, mano. O vídeo foi esse. Se você foi corajoso de chegar até aqui, meus parabéns, meu caro. Se estiver passando por uma dificuldade, se acalma, mano, porque nenhum problema dura para sempre. Tudo isso vai passar. Só confiar em Deus. Então é nóis. Fica com Deus, mano. E até a próxima. Foi.